Bem, mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, né? Aí nas teóricas férias do Pastor Israel, né? E que coisa difícil, né? Quando a gente passa por momentos delicados da nossa vida, e nós temos vivido uns momentos assim. Eu falo pro pessoal, dias atrás eu liguei para um amigo e ele falou: "E aí, está bem?" Eu falei: "Cara, eu tô sentindo como se eu tivesse levado uma surra de cinta, né, da minha mãe, ou do velho Onofre, meu pai, né, que quando dava aquela surra de cinta que você saía assim precisando de salmoura, né, para tirar a dor." Dias atrás eu estava muito cansado, e aí eu parei nesses aeroportos da vida aí que a gente vai andando para lá, para cá, para lá, e tem um pessoal que faz aquelas quick massagem, né, aquelas massagens rápidas. Eu falei: vou pagar um negócio desse aqui porque eu tô tão cansado, acho que eu podia fazer uma massagem. Então era uma senhora assim, aí ela, me posicionei lá sentadinho, né? Aí eu soltei as costas mesmo, né? Aí ela começou a passar a mão. Ela falou: "Moço, o senhor está carregando o mundo nas costas?" Então tem dias difíceis, né? Estamos vivendo momentos de doenças, mudanças, né? Algumas dificuldades, adversidades, os rumores, né? Na própria política do Brasil, e algumas coisas, né? Medos, a gente não sabe, né, se as coisas funcionam ou se não funcionam. Pessoas com medo de perder seus empregos, né? Empresas mandando aí um monte de gente embora às vezes. Então esses momentos de dores, né? Eu acho tão interessante que esse tema é o tema da série de mensagens que eu estou começando lá em Arapongas, lugar que nós estamos plantando uma igreja, eu e minha esposa. E a série deste mês de outubro toda é: por que sofremos? Porque eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu acho que todos nós, 100 entre 100 pessoas, sofrem. Seja por um motivo muito grave, muito agudo, muito difícil, seja por besteira, né? Todos nós sofremos de alguma forma, né? O pessoal diz que até o nascimento é um sofrimento, né? Você nasce porque você é um rompimento, você rompe com aquele confortável, né, que você tá ali na barriguinha, né? Tá na barriga quentinho, ali de repente sai, né? E aí começa tudo diferente, tudo novo, né? Você tem que caçar alimento, né? Porque não é assim, não vem diretamente do corpo da mãe. E é muito interessante isso. E eu queria provocar vocês, né? Eu não vou conseguir esgotar o assunto, que eu acho que seria impossível mesmo na série de mensagens, né? Seria impossível nós esgotarmos o assunto sofrimento, mas eu queria provocar vocês para que nós pensássemos um pouco sobre por que a gente sofre. Qual é o motivo do sofrimento, né? Por que a gente passa por esses momentos tão difíceis na vida? Por que nós sofremos por coisas reais e por que nós sofremos com coisas irreais? O que é que acontece com você e comigo, irmão, irmã, né? Que a gente passa por esses momentos e fala: meu Deus do céu, por que acontecem essas coisas com a gente, né? Eu fiz uma enquete para saber desses principais sofrimentos, né? Então a gente começa a descobrir um monte de coisa. Tem pessoas que perguntam: por que criança sofre? Criança não é de Deus, né? Por que as crianças sofrem? Por que você passa, como nós estávamos ontem conversando com um pastor amigo, dizendo que tem a esposa, a mulher teve duas crianças, uma com 980 gramas, outra com 600 gramas, e a de 900 gramas saiu já, está bem, está em casa, né, já cresceu, engordou, mas a de 600 ainda está no hospital, ainda é difícil, ainda esse sofrimento, ainda a UTI, né, neopediátrica. Por que acontece esse sofrimento na vida da gente? Por que quando a gente está passando por um momento tão bem, tão bom da vida, de repente vem aquela doença, aquela crise, né? Aquelas adversidades, né? Nós estamos orando, né? O pastor Jacó, lá de Maringá, né, descobriu semana passada, na sexta-feira, eu estava lá em Belém do Pará, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, saiu o diagnóstico, fiz um exame preventivo da próstata e descobri que eu estou com um câncer na próstata, eu vou ter que operar, né? Então aí você fala: meu Deus, né, o câncer, né? Como é que é esse negócio de câncer? Como é que a gente lida com isso, né? A palavra câncer é assustadora, né? E ontem estive lá visitando ele, orando com ele, ungi ele lá para, né, Deus abençoar. Estamos crendo aí que a cirurgia vai retirar tudo isso e vai dar tudo certo. Cremos também no Deus que pode curar. Por que alguém sai de férias, né? E no primeiro dia das férias vai para UTI, vai com a esposa para UTI. Você fala: meu Deus,
por que a gente sofre tanto? Eu vou lançar o primeiro aspecto disso tudo, e eu quero ler com você o livro de Gênesis, que talvez aí seja a origem do sofrimento, né? Onde é que a gente começa esse processo todo de sofrimento. O livro do Gênesis, lá no capítulo 2, capítulo 3, dos versos 8 a 11, diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. E então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Eu tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe dei, que eu lhe ordenei que não comesse? Então, quando pensamos nisso, eu queria lançar aqui o primeiro grande motivo do sofrimento, é que nós perdemos, que é o próximo slide, sofremos porque nós perdemos a nossa identidade. Você não foi criado para o sofrimento, essa é uma primeira coisa. Na verdade, nós somos criados imortais, nós somos criados perfeitos, criados para desfrutar do paraíso, né? A história de Gênesis, no capítulo 2 da criação, ali 1 e 2, cria um mundo perfeito, um mundo completo, um mundo pleno, um mundo onde o homem ele pode viver em plena harmonia. E aí então, Deus cria de fato um lugar perfeito. E o lugar perfeito de Deus é um lugar que tem um outro ingredientezinho, que é um ingrediente mais complicado da perfeição, que para mim é a mostra de maior amor de Deus, que é a capacidade de escolha. Deus, porque nos ama, porque ama você e ama a mim, criou o Adão num lugar perfeito, num ambiente perfeito, e deu a ele o direito de escolher. Ninguém anda com Deus por obrigação. E se você andar com Deus por obrigação, você não anda com Deus. Você somente está, entendeu? Seguindo uma religião, seguindo um dogma. Deus, porque nos ama, Ele nos chama a um relacionamento com Ele. E ao nos chamar para um relacionamento com Ele, Ele nos dá a oportunidade de dizer sim ou não. Você imaginou, né? Alguns são casados, querem casar, estão namorando, né? Você imagina você namorar com uma pessoa que vai dizer para você assim: eu estou com você porque não tem outro jeito, entendeu? Não tenho escolha, eu sou obrigado a estar com você, né? Não é um casamento arranjado, né? Quando Deus, porque nos ama, Ele diz assim: olha, eu amo tanto você, que eu espero que você me conheça, e que ao me conhecer você deseje se relacionar comigo, não porque você tem alguma vantagem nisso, não porque você vai ganhar alguma coisa com isso, mas simplesmente porque você me ama e porque eu te amo. Porque o amor é assim, a amizade é assim. Eu tenho bons amigos, e eu costumo dizer que um bom amigo é alguém que sabe tanto sobre você, que teria todos os motivos para não ser mais seu amigo, mas ele ainda escolhe continuar sendo seu amigo. Então esse é um verdadeiro amigo. Esse é o cara com quem você pode tomar um café e comer um pão torrado, dar risada, chorar, às vezes dar murro na mesa, às vezes sair correndo, né? Querer sair correndo, porque você tem um bom amigo. E é esse o chamado de Deus para nós. A identidade de Deus original era justamente esta identidade de perfeição, onde você e eu podíamos escolher, mas não somos chamados por sofrimento. Mas lá no paraíso, o Adão, ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. E esse são os dois principais motivos pelos quais nós sofremos, né? Ali dentro do sofrimento, que o sofrimento ele faz parte da perda da identidade. E essa perda da identidade tem duas coisinhas que eu queria compartilhar com você hoje. Primeiro é a escolha.
o homem fez uma escolha e essa escolha determinou o seu futuro e dos seus descendentes. Lá no jardim do Éden, a escolha de Adão nos afetou. A escolha que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden, não foi a Eva, tá? Não foi a Eva que escolheu, foi o Adão e foi a Eva. A gente pensa que Eva estava sozinha no lugar, mas Eva não estava sozinha. Adão estava com ela e Adão silenciou. Foi uma escolha dupla. A culpa não é somente da Eva, a culpa é dos dois. Eles escolheram. Eles escolheram. E as escolhas nos fazem sofrer. Assim como as escolhas afetam nossa identidade, essa escolha de Adão e Eva afetou a identidade original do homem. Então, neste mundo, infelizmente, nós passaremos aflições. Veja o que diz no Gênesis 3, dos versos 16 a 19. Aqui fala, que é o complemento do texto, que diz exatamente o que aconteceu com o homem, com a humanidade depois da queda, que nós chamamos de queda lá no Gênesis capítulo 3. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, com a dor você dará à luz, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a sua vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento, e ela produzirá espinhos, ervas daninhas, e você comerá dos seus frutos, dos grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó você vai voltar. Deus estava brabo, porque é o seguinte: eu te dei todo o amor que podia dar, você só tinha que escolher andar comigo. Mas a serpente abençoadinha, né, ou desabençoada, ou amaldiçoada, né, essa serpentezinha, ela começou a estragou a maionese, azedou o pirê, como diz minha mãe, né, azedou tudo. As escolhas, elas fazem essa mudança da identidade, a nossa identidade perfeita em Deus. Agora você imagina, eu vou ficar aqui no lugar, pode ficar tranquilo, eu não faço o irmão levantar, eu agonio ele, né, eu vou tentar não ficar caminhando, tá, mas quero olhar, gosto de olhar para vocês, né, eu que não gosto, na verdade eu não gosto de coisa na minha frente, né, gosto de estar perto assim de vocês, se eu pudesse descer ali embaixo, mas tá bom, mas é o jeito da madeira, tá, irmãos, não liga não. Essa questão da escolha é uma coisa extremamente importante relacionada ao sofrimento. Porque eu fico perguntando para mim mesmo: será que muitos dos nossos sofrimentos não são escolhas nossas mesmos? Você não tem vivido isso hoje? Obviamente nós vivemos muitos dos nossos sofrimentos, eles sim têm a ver com a aleatoriedade da vida, com a pessoa que atravessa o sinal vermelho e bate no seu carro na madrugada, com a doença que chega que você não imaginava que ela ia chegar. Mas muitas das nossas dores estão intimamente ligadas com as nossas escolhas. Assim como o sofrimento, ele às vezes vem por escolha, às vezes não, também ele pode, o jeito que você lidar com este sofrimento, também é uma escolha ou não. Quando o homem e a mulher tinham a identidade perfeita lá, Deus deu a eles e disse assim: olha, vocês podem escolher vida perfeita para cá, todas as árvores, aquela árvorezinha ali, aquela ali, vocês não podem comer daquele fruto lá, só isso. Aqui a árvore da vida, quando vocês comerem dela vocês vão ter eternidade, vão comer da árvore, vão viver para sempre, né? Aqui a árvore da morte quer dizer, você vai comer desse fruto aqui, o negócio vai ficar feio pro teu lado. Mas nós não fazemos isso muitas vezes. Nós não fazemos isso. Sabemos que temos que ter intimidade com Deus, mas não a buscamos. E depois achamos que Deus tem que responder. Colocamos na conta de Deus coisas que nós tínhamos que fazer.
E muitas vezes não esperamos que Deus faça aquilo que Ele de fato vai fazer, e tomamos atitudes precipitadas, enfiamos o nosso pé na lama, e depois pedimos para Deus: Senhor, resolve o negócio aí. Não é verdade que muitas vezes eu e você, nós vamos a Deus e pedimos para que Ele carimbe as nossas decisões? Você já tomou a decisão, você já fez o que você queria fazer, e aí você chega então para Deus dizendo assim: Senhor, está aí, agora o Senhor resolve. Né? Não é uma coisa má, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que te desobedece completamente, mas está aí, Senhor, eu tomei essa escolha. Acho interessante que a discussão depois, não está aqui no texto, no telão, mas acho interessante que a discussão depois de Deus com Adão é justamente essa. E Adão começa a falar assim: não, mas foi a mulher que o Senhor me deu, não, foi a árvore que o Senhor pôs, não foi... Aí começa a arrumar um monte de desculpa. Por quê? A desculpa foi o seguinte: rapaz, você foi um Zé Ruela, você ficou aí, você não falou nada, você não impediu que sua mulher pegasse da fruta, você não falou assim, não deu um tapa na serpente na orelha dela, falou assim: sai daqui, para de falar com a minha mulher. Você ficou quietão, você ficou omisso, e agora você vai dizer que a culpa foi da mulher que eu criei para você, porque foi isso que ele fala. A mulher põe a culpa na serpente, quem é que criou a serpente? Não, aí começa esse jogo da culpa. Escolhas. Você tem todo o tempo para escolher com quem você vai casar. Você fica se abraçando, beijando, né? Lá abraça, beija, não conversa. Aí quando casa, aí descobre que casou com uma pessoa que você não conhecia, e aí você vai conhecer e descobre que você não gosta, e aí você começa: por que Deus fez um negócio desse comigo? Deus não fez nada, foi você que fez. Eu me lembro quando eu era menino na igreja, tinha 18 anos de idade, o meu namorado que não era da igreja, e cheguei pro meu pastor todo felizinho: pastor, então eu comecei a namorar. Ele olhou pra mim e ficou: beleza. Eu contei o que estava acontecendo. Ele falou: Sandrão, você sabe que isso aí está fora da casinha, né, meu amigo? Você sabe que isso aí não vai funcionar. Eu falei: por que não vai funcionar? Eu falei: porque essa menina está muito afim de andar com Deus. Você quer andar com Deus, não quer? Não, eu quero, entreguei minha vida para Jesus. Não, meu Deus, mudou tudo. Eu falei: pois é, se você quer andar com Deus, você tem que andar com gente que quer andar com Deus. Aí você arruma um monte de desculpa: não, mas eu vou trazer ela para Jesus. Traz nada, mentira cabeluda, traz nada. Né? Só conversa para boi dormir, né? Aí, eu me lembro que esse meu pastor, ele é um cara muito sábio, assim, ele falava assim para mim: olha, pode dar certo, pode dar certo, você pode casar, pode ter filhos, né? E o problema é o fundamento do negócio, porque a fundação da construção, o problema dela não é quando dá errado, é quando dá certo. Você constrói para um andar, você constrói mais um andar, ela vai ruir em cima de você. E estava tudo dando certo, era purinho, era um negocinho, né? E eu me lembro sempre desse negócio, essa ideia da escolha. E esse pastor falava para mim, falou assim: uma escolha. Então um dia eu cheguei triste, chorando para ele, falei assim: pastor, mas eu quero andar com Deus, eu quero continuar sendo discipulador de verdades básicas de adolescente, eu quero servir a Deus, e é só esse problema desse namoro, né? Então eu vou orar para Deus tirar isso do meu coração. Então esse pastor deu uma risadinha no canto da boca, olhou para mim e falou: ei, Sandrão, você enfiou esse negócio aí, meu amigo, você que tira esse trem do teu coração, porque Deus não vai tirar nada não, foi você que enfiou esse trem aí. A gente começa a jogar as coisas nas costas de Deus. Por quê? Porque a gente é sem vergonha, irmão. Você desculpa falar, mas eu também sou. A gente não é que a gente quer arrumar desculpa, a gente arruma. A gente arruma um monte de jeito para pôr isso nas costas de Deus, entendeu? É uma onipotência. Deus te ama e te deu capacidade de escolher. A Bíblia fala assim: vem a mim e pede sabedoria que eu te dou do alto. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um compêndio, é um oráculo muito melhor que o Google. Mas tem gente que prefere o Google, porque o Google é mais fácil. Tem gente que gosta de aconselhamento pastoral. Vou te explicar um motivo do qual nós gostamos, adoramos aconselhamento pastoral. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, que a gente precisa fazer sim.
mas 95% dos aconselhamentos pastorais poderiam muito bem ser resolvidos se você fosse lá para o seu quarto orar e perguntasse para Deus e esperasse Ele responder. Mas eu não vou lá em Deus pedir para Ele responder, porque Ele vai demorar um monte. O pastor responde mais rápido. E outra coisa, se der errado, eu tenho quem culpar. O pastor que mandou, o pastor Israel mandou eu fazer isso. Eu ouvi o senhor, pastor, aí ó, que deu, né? Que é muito melhor jogar a culpa nos outros, não é? Eu lembro uma vez o pastor Carlos estava lá em Maringá, nós trabalhávamos uma sala do lado da outra, e uma irmã foi lá, chegou: pastor, seguinte, olha, eu estou com um problema, minha irmã está brigando por causa de um negócio de herança e não sei o que, e a irmã pegou a herança da outra, e começou a contar a história. E o pastor Carlos abriu a Bíblia e falou assim: olha, aqui na Bíblia diz que aconteceu um negócio desse com Jesus, e que ele falou assim, que ele não ia resolver isso. Ele falou assim: eu falei: olha, eu não vou resolver essa questão da herança sua. E aí a mulher prostrou assim na frente da mesa dele e falou assim: mas o senhor não vai fazer igual Jesus não, né? Escolhas. Nós sofremos porque perdemos a identidade original, e o sofrimento faz parte da vida. E nesse processo de sofrimento, a maioria do sofrimento é causado por nossas escolhas. Porque escolhemos não ouvir a Deus, porque escolhemos não esperar em Deus, porque escolhemos não fazer do jeito de Deus, porque escolhemos fazer coisas que aparentemente nos trazem vantagens e depois colhemos os frutos dessas nossas escolhas. Há uma frase muito antiga, que eu não sei quem que ela diz exatamente isso: hoje você faz escolhas, amanhã as escolhas te fazem. Então nós somos frutos das nossas escolhas, e alguns dos sofrimentos que vivemos têm a ver com a nossa escolha. Segundo detalhe dentro dessa questão da perda da nossa identidade em Deus perfeita, é a desobediência. Não só fazemos escolhas às vezes erradas, porque às vezes escolhas erradas não são necessariamente desobediência, são só uma questão de que você não ouviu Deus, ou que você não esperou o suficiente, não é? Agora, a desobediência já é diferente. A desobediência é você saber exatamente o que tem que fazer e você fazer exatamente o contrário, e isso causa muito sofrimento. Muito sofrimento. Isso não somente causa sofrimento em você, suas escolhas e a sua desobediência não causa somente sofrimento na sua vida, mas causa sofrimento na vida de todo mundo que está à sua volta. Causa sofrimento nos teus amigos, nas gerações à sua frente. Quando meu pai escolheu se tornar um alcoólatra, porque ele fez uma escolha. Meu pai poderia ter escolhido não ficar no bar bebendo, mas ele escolheu. Ele criou uma marca em toda a sua geração. Ele criou uma marca em mim, na minha irmã, na minha mãe, na nossa família, nos parentes dele correlatos, os meus primos, os quais ajudaram ele muito, inclusive. Então nós sofremos. Teve gente que teve que sofrer para ajudar a sustentar uma família que ficou sem pai, né? Porque o casamento acabou. Minha mãe nunca se recuperou. Minha irmã nunca se recuperou completamente. Por quê? Porque alguém fez uma escolha, e essa escolha de desobediência, ela gera marcas na vida das pessoas. Então muitas vezes, e talvez eu não sei se você é assim, mas eu já desobedeci a Deus. Eu tento não desobedecer. Eu tento não fazer isso hoje, né, depois de conhecê-lo um pouco mais, não fazer isso de maneira intencional. Mas de vez em quando, irmãos, eu tenho vontade de desobedecer a Deus. Principalmente quando eu não entendo. Principalmente quando tem algumas coisas assim que não fazem muito sentido para mim. Mas que Deus fala assim: mas é por aí mesmo, esse é o caminho, meu amigo. Eu falo: não, Senhor, não vou. Lembra do Jonas na Bíblia? O Jonas não foi uma ordem de Deus de fazer uma coisa muito legal? Mas se você estudar a história dos ninivitas, né? Esses caras eram maus, gente. Era gente que cortava homens de Deus ao meio. Gente que estuprava as mulheres.
Você fala assim, agora eu vou lá e vou ajudar esses caras a serem salvos. Então o Jonas, ele tinha um bom motivo para fazer o que ele estava fazendo. Ele não era birrento. Então às vezes nós temos bons motivos para desobedecer. E às vezes não. E às vezes não. Às vezes o que você tem na sua cabeça aí é só uma intoxicação de novela, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um homem bonito, casado com uma mulher muito bonita, ambos muito bem sucedidos, e eu estava conversando com eles e pensando, e ele falou assim, eu vou largar dessa mulher. E eu falei, mas tá bom, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, não, pastor, é o seguinte, essa mulher é uma consumista, eu não aguento mais, eu trabalho igual um maluco para sustentar os caprichos dessa mulher. Fui lá, pastor, comprei uma saia de R$800, dei para ela, sabe o que ela falou? Falou, não vejo a hora de comprar uma bolsa para combinar com a saia. O cara brabo, pimentado, né? Aí quando você está assim com a pessoa que está desnorteada, a gente começa a dar corda, né? Eu falei, pois é, meu irmão. Não, porque a Bíblia fala que eu posso largar. Eu falei, fala? Eu falei, qual o texto? Não, a Bíblia fala. Eu falei, mas qual que é o texto bíblico? Me mostra lá, vamos lá, mostra para mim certinho. Não, é porque ela dá liberdade. Eu falei, não, a Bíblia não dá, irmão. Você tem um texto bíblico que fala isso, você me fala onde que está, porque assim, eu não achei ainda, né? Eu estou estudando a Bíblia faz uns anos já. Mas daí eu falei, mas tá bom. Você é um homem de palavra? Eu sou um homem de palavra. Você é um homem honesto? Sou um homem honesto. Você é um homem honrado? Sou um homem honrado. Você cumpre com aquilo que você dá com a palavra? Não, pastor, aqui é no fio do bigode. Eu falei, pois é, no dia que você casou, você prometeu que você ia ficar com a tua mulher até quando? Aí não vale, pastor. Eu falei, lógico que vale, irmão. Não é até que a morte nos separe? Ou até que a saia nos separe? Ou até que o desemprego nos separe? Ou até que sua mulher fique velha e caia? Porque a gravidade, ela é cruel, tanto com a mulher quanto com o homem, com os dois. Nós vamos ficar velho. E não adianta, você que é homem, você vai achar dezenas de mulheres, mesmo enquanto ela está jovem, bonita como está hoje, você vai achar dezenas de mulheres mais bonitas, mais interessantes do que a sua esposa. Mas um dia você fez uma escolha, e você disse a ela, perante Deus e perante as testemunhas, que você ia ficar com ela para sempre, até que a morte separasse vocês. E você não tem que ficar porque você prometeu, tem que ficar porque você a ama. E amor você desenvolve, e ao desenvolver o amor você continua amando, e é o processo. Mas o que aquele homem queria? Ele queria um jeito de tomar uma decisão, de dizer assim, eu tenho o direito de fazer o que a novela me ensina. Porque a novela da Globo, que faz já talvez uns 14 ou 15 anos, que eu nem assisto, nem vejo mais, nem ligo o canal, né? As novelas não tem nenhum exemplo de família que presta, irmãos. E o que tem lá é o seguinte, a esposa sempre é uma bruaca. A esposa é o cão de Zorba, entendeu? Pode ver, olha, faz uma pesquisa para você ver, não precisa confiar em mim não acredita em mim não. Vai lá, a esposa é o capeta, e a amante é uma florzinha linda, maravilhosa, cheirosa. E aí isso fica na tua cabeça durante 20 anos, 30 anos, 40 anos você ouvindo isso. Todos os filmes que você assiste, todo mundo transa, todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo está tendo relação sexual, e você acha que isso é lindo. Aí quando você vê isso aí, você vai vivendo na tua vida real, tá cheio de um monte de imagem idiota na tua cabeça, e aí você fala assim, não é assim, eu tenho que caçar outra coisa, porque você não consegue resolver isso na tua cabeça. Desobediência. Quando a Bíblia diz assim, vai lá,
A Bíblia fala assim, ó, você vai lá e desfruta da mulher da tua mocidade, meu irmão. Você vive com ela, você abençoa ela, ela te abençoa. Outra coisa, não está funcionando as coisas, vamos acertar, vamos procurar ajuda, vamos atrás. Hoje tem médico, hoje tem um monte de coisa, você vai atrás, resolve. Seja feliz dentro da tua casa, dentro do teu lar. Mas não. Teoricamente é mais fácil você desobedecer, fazer de outro jeito, do teu jeito, da tua maneira, da minha maneira. A Bíblia diz assim, ó, você vai lá e abençoa os teus inimigos. Mas eu não quero abençoar, eu quero que caia um raio neles e que eles queimam assim, derrete de cima e embaixo, igual um pavio. Mas isso não acontece com você, só comigo, que sou lá de Maringá, né? Cianorte, né? Mas aqui em Londrina não acontece isso, graças a Deus, né? Mas não tem. Você não tem vontade que de vez em quando vem um raio assim, faz igual, sabe aqueles palito de fósforo, aqueles compridão, faz, queimou inteiro? Daquele jeito. Mas a Bíblia fala que vai lá e ama, meu amigo. Estende tua mão. Eu tenho tido experiências assim, irmão, mas eu vou falar para você, eu não gosto não. Até resolver o negócio, até ir lá, depois que vai, e você resolve, mas até aí eu vou assim, eu vou igual, sabe aquelas crianças que fazem assim? Obedecendo o pai, só porque tem que obedecer mesmo, eu vou, às vezes eu vou assim. Talvez você não tenha essa dificuldade só, é uma dificuldade só desse cara que está te falando aqui, mas eu estou dizendo, estou abrindo tudo isso para você, para dizer o quê? Desobediência nos leva a sofrer. Quando você não obedece aquilo que Deus te manda, por exemplo, você não perdoa. Olha, eu falo isso sempre quando eu estou viajando por aí, eu prego, o pessoal fala, irmãos, eu nunca mais vou ter o abraço do meu pai. Nunca mais. Não há ninguém neste mundo que vai me abraçar como o meu pai, o velho Onofre, podia abraçar. Eu tinha muita raiva do meu pai, muita raiva. A raiva do meu pai me fez me tornar um alcoólatra aos 16 anos. 16 anos. Aos 16 anos eu queria beber tudo que tinha para esquecer da vida. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, tive que conversar com meu pai. Antes de eu casar, antes de eu ir para o ministério, fui lá, achei ele. Meu pai estava bêbado quando eu encontrei com ele. Abracei ele, eu disse assim, ó, se você quiser, eu te ajudo a sair dessa vida. Eu vendo o carro, eu quero te ajudar, quero que você seja curado. Não bebo, não sou alcoólatra. Ficamos mais 11 anos sem nos ver. Nos encontramos de novo, abracei ele. Dentro de mim tinha perdão completo. Meu pai não tinha bebido naquela manhã, era umas 11 horas, foi a última vez que eu o vi vivo. 2004 talvez. Foi 2004, 2005. E nós fomos na empresa onde ele estava morando. Ele morava lá no fundo. Meu pai não tinha bebido. Ele tremia assim. Ele me abraçou para a gente tirar uma foto. Ele fazia assim, ó, tremia. Meu pai, desde quando eu conheço, quando eu era criança, ele bebia um copo de pinga de cedo para firmar, né? Firmar o pulso. Desse tamanho assim. E sabe o que eu falei para meu pai? Eu olhei bem no olho dele, uma hora que nós estávamos só eu e ele, eu falei assim, pai, deu tudo certo. Eu retirei a culpa dele. Disse assim, ó, eu estou bem, a Patrícia, que é minha irmã, a gente está bem, a gente casou, eu sou um homem sério. Eu falei, não foi tudo que deu errado, não foi tudo que você fez que estava errado. Eu aliviei o coração do meu pai, porque ele precisava disso. Fiz porque eu sou bonzinho, porque eu sou queridinho, não sou não. Fiz em obediência, porque a Bíblia fala isso, que você tem que honrar, que você tem que cuidar. Naquele dia lá, o pai do pastor Israel, o pastor Vitalino, eu conversei com ele, nós conseguimos uma clínica lá em Curitiba. Eu falei assim, se o senhor quiser, eu pago o que precisar pagar, eu levo o senhor para morar comigo, eu vou cuidar do senhor. E ele falou, não, eu não preciso, porque eu não sou alcoólatra. E meu pai morreu de tanto beber. Acho 2 ou 3 anos depois, ele morreu, foi enterrado numa cova lá em Minas Gerais, né? E nem sei onde que ele está enterrado, nem tem nada que diz que ele está morto, porque foi enterrado numa cova rasa no fundo de um sítio.
que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu e você temos que entender o seguinte: a conversa de Deus com Adão lá, essa desobediência, ela mancha a identidade, e o Adão perde a identidade, e quando você desobedece, você perde a identidade também. Aquela conversa de Deus com Adão, lá em Gênesis 3:9, diz assim: o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Não é essa pergunta que Deus faz para a gente de vez em quando? A pergunta aqui não é geográfica. Você acha que Deus não sabe onde Adão estava? Lógico que Deus sabia. A pergunta de Deus é assim: cadê o Adão que eu criei? Talvez a pergunta de Deus para você hoje é assim: cadê você? Porque você um dia disse que você queria andar comigo, um dia você rendeu teu coração, um dia você entregou teu coração para mim, e agora você está me desobedecendo, está andando para o lado de lá, está indo para um lado contrário ao meu lado. E a pergunta de Deus para você é assim: cadê você? Onde é que você está? E não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta existencial. Onde é que você está? Porque a desobediência gera o quê? Gera essa perda da identidade. Você não sabe onde você está mais. O homem desobediente, afastado de Deus, ele está aberto para o sofrimento, aberto para a dor. Eu sou de família muito rica. Minha mãe é a parte pobre da família, mas a família é rica. Um dos meus tios, dono de um frigorífico, de fazendas. Encontrei minha tia Cida, antes dela falecer, no Atacadão lá em Maringá. Estavam fazendo compra para o acampamento. Encontrei com a minha tia, aí tia, tudo bem? Abracei ela, uma tia muito querida, amável, uma pessoa doce. E ela falou assim: ah, Marcelo, eles me chamam de Marcelo, né? Não me chamam de Sandro, porque Marcelo é o nome de casa, né? Ah, Marcelo, a gente perdeu tudo. Eu falei: nossa tia, poxa, que tristeza. Abracei ela de novo. E ela falou assim, primeiro perguntou se estava com fome, que rico pergunta para pobre se está com fome primeiro, né? E eu falei: não tia, estou gordo já, tá tudo bem, né? Mas aí a tia falou assim: a gente perdeu tudo para os credores. Eu falei: perdeu tudo, perdeu o frigorífico, perdemos para os credores, né? A gente tinha muita dívida, tio, antes do Alzheimer, contraiu muita dívida, perdemos tudo. E a fazenda? Não, a fazenda a gente não perdeu não, foi uma fazenda de milhares de alqueires lá no Mato Grosso, muito boi dentro, né? E eu falei: perdeu tudo tia, perdemos tudo, compramos 2 postos de gasolina para a gente sobreviver. E aí, quando eu e Marinês olhamos um para a cara do outro, demos risada, lógico, né? Mas a minha tia Cida, ela tinha perdido tudo mesmo. Porque ela era pobre, porque a desobediência faz a gente não se enxergar. A distância de Deus faz a gente não ter uma visão clara de quem nós somos. E minha tia era pobre mesmo. Minha tia era pobre mesmo. Aparentemente, talvez na sua cabeça, na minha cabeça não, mas na cabeça dela, ela era pobre. Era pobre. A obediência, por contrapartida, ela nos traz a identidade de volta, uma identidade verdadeira. Eu me lembro do Zé da Hora. Zé da Hora é uma pessoa marcante na minha vida, e o nome dele é José da Hora mesmo, né? Da Hora com D e apóstrofo, né? José da Hora. O Zé da Hora é um cara que marcou a minha vida. Eu fui professor de verdades básicas dele, fiz ele casar, ele e a Mara, eles só viviam meio que junto, e aí iam juntar os trapos mesmo, né? Ele falou: não, vamos amaziar. Eu falei: não, vocês vão casar, porque vocês querem andar com Deus, não querem, não vamos casar. Aí eu fui padrinho do casamento deles. Foi exatamente o dia que eu saí do meu trabalho secular e fui para a igreja. Foi o dia que o pastor Jacó e o pastor Carlos me chamaram para conversar e disseram assim: chega, você ficar fora. Foi no casamento do Zé da Hora. Mas o Zé da Hora era um cara assim, encontrei com ele no meio da rua, e ele é um rapaz moreno, ele não tem todos os dentes da frente, né? E ele já é um senhor já, né? E a Mara, assim, uma menina gordinha e tal, né? E a moto dele, irmãos, funcionava pela graça de Deus. É aquele negócio que fala assim: deve ser o Espírito que faz ela funcionar. Que era um negócio, pensa num negócio velho nessa vida, né? Fazia um barulho assim que parecia um trator, né? O Zé da Hora passou, me encostou a moto. Ô pastor, e aí, tudo bem? Falou: Zé, e aí, você está bem? Falei: mas como que eu não vou estar bem, pastor?
Eu sou um homem bonito, nessa moto maravilhosa que Deus me deu, sou muito bem casado, 4 filhos, né? Muito bem casado, com uma mulher maravilhosa, estou numa igreja que... O Zé da Hora estava errado? Lógico que não. Ele era belo mesmo. Não tem os dentes da frente, mas tá bom. Não tem problema, porque a beleza não é isso, né? Aí o Zé passou por um momento tão difícil esses tempos atrás. Difícil mesmo, difícil. Você encontra com o Zé e o Zé está assim: eu estou tão animado com meu Deus, porque Deus tem me sustentado. Deus cuida de mim, pastor. Deus sabe quem eu sou. A desobediência, ela quebra essa imagem. Ela te faz eu e você nos perdermos de Deus. Isso gera sofrimento terrível. Mas a obediência também gera força para nós suplantarmos os sofrimentos. Qual a esperança? Terceiro ponto da nossa mensagem. A esperança é em Jesus, irmãos. Porque do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado, a Bíblia diz isso, né, em Hebreus, do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado, por outro entrou a salvação, que foi Jesus no Calvário, né? Eu vou sair um pouquinho aqui, pode arrumar a câmera aí. Do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a regeneração da imagem do homem, através da cruz do Calvário. Ele não nos promete, ele disse: não é, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter dificuldade, mas lembra de uma coisa: eu venci o mundo. Jesus é Deus todo-poderoso, completo, pleno. Veja o que ele diz dele mesmo, próximo versículo, João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz que eu sou a solução do teu sofrimento, mas Ele é a vida no meio do sofrimento. Ele é aquele que dá força no meio do sofrimento. Ele é aquele que dá a você esperança no meio do sofrimento. Eu sou o caminho. Veja o que ele diz dele mesmo no próximo versículo também: eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena, que satisfaz. Em algumas versões, vida em abundância. Sabe o que significa isso? Que mesmo no meio da dor... Ontem eu estava lá, visitei o pastor Jacó, fui lá orar, ungir ele, e ele falou assim: Deus tem falado comigo, que esse momento de deserto é o momento que Ele me traz para perto dEle. A conversa com o pastor Jacó era uma conversa de versículos bíblicos. Ele tinha talvez uns 10, que Deus tem falado com ele nesse momento de susto. E ele falou assim: olha, Deus me chamou, Deus me salvou, Deus cuida de mim, Ele tem um propósito, e eu posso viver no meio desse propósito. E quando ele falou na semana passada, ele contou para a igreja, né? Ele estava falando sobre fragilidade. Então no final ele falou assim: irmãos, é o seguinte, eu tive um diagnóstico de câncer. E aí os irmãos começaram tudo a chorar e falaram: eu não quero que vocês orem por mim para que eu seja curado, eu quero que vocês orem por mim para que o propósito de Deus se cumpra em mim. E só pode falar quem está andando com Deus. E só pode falar quem entendeu a cruz do Calvário como a esperança do mundo. Então neste mundo aqui você vai ficar doente. Semana passada, segunda-feira, eu estava fazendo colonoscopia e endoscopia. Os caras enfiando um monte de coisa na gente lá, e vai para lá, para cá, filmando tudo, e é a coisa mais terrível do mundo. Entendeu? Dessa vez não tem nada, da próxima quem sabe. Você não sabe o que vai ser, porque este corpo aqui é finito. Ele é finito. Alguns vão ter o privilégio de viver até os 80, como alguns, até os 90, como a irmã lá atrás, e outros vão viver 50, 30, 40, a gente não sabe. O que nós temos que ter certeza não é o quanto vamos viver, mas é o que vamos viver, né? Um rapaz muito famoso da Bandeirantes, da Band, né, que ele fazia ali o Salomão fazia umas crônicas, né? Ele falava uma das crônicas dele na Band News. Ele disse assim, que a gente tem que parar de tentar acrescentar anos à vida, e começar a acrescentar vida aos anos. E eu concordo com ele. Não é a quantidade de anos que nós temos que ter, mas é a quantidade de vida que tem nesses anos. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser? Você vai escolher obedecer ou não obedecer? É a tua escolha.
É a tua escolha. Eu tenho escolhido viver intensamente para Deus. Tenho escolhido obedecê-lo naquilo que eu estou vendo. Naquilo que eu não estou vendo, se eu descobrir desobediência, eu vou lá, confesso e resolvo. E obedeço mesmo quando não funciona. Porque obediência, quando fala obediência, não significa que você vai entender tudo, tá? Significa somente que você tem que obedecer. Nessa geração, muito difícil de viver isso. A gente quer explicação para tudo, né? Mas não tem, às vezes não tem. Porque Deus conhece o plano todo, o projeto todo. Nosso desafio é crer que esse Deus que nos conhece vai nos capacitar a viver no sofrimento. Quero contar a última história para você, que é a história da Keila. Para mim a Keila é um marco nesses últimos anos aí da minha vida de ministério. A Keila era uma mulher linda, lá da igreja Comunidade Shalom, uma mulher bonita, nova, tinha acabado de passar no concurso para ser procuradora do município aqui de Maringá como advogada, bem casada, o marido dela um homem bonito, um filho de 8 anos, tudo funcionando. Descobriu um câncer de mama. Ela era uma menina morna na igreja, que ia religiosamente aos cultos. Mas a Keila, durante todo o tempo de tratamento dela, ela teve um renovo em Deus. Não porque ela queria cura, mas porque ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Nos últimos dias da Keila, quando o médico disse para ela: olha, você está aqui no hospital, mas você vai morrer. É uma questão de dias ou talvez 2 semanas. Ela chamou toda a família dela, chamou os amigos do grupo pequeno que nós participávamos, nós éramos no mesmo grupo pequeno, chamou os líderes e disse assim: olha, vocês precisam cuidar do meu marido não vai dar conta. Quando eu morrer, ele vai pirar o cabeção. Ajuda ele a levar o meu filho na igreja, ajuda ele a resolver as coisas agora. Chamou a família dela inteira e disse assim: olha, vocês, eu estou morrendo, daqui a pouco eu vou morrer, daqui a uns dias. Lúcido como eu estou falando com vocês hoje, sentada na cama, brigando com a família. E ela disse assim: só que eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que vai acontecer comigo, vocês não sabem. E a dor no meu coração é que eu gostaria muito que vocês escolhessem obedecer. Deus livrou a Keila? Não da morte física, mas ela está com Jesus hoje, com certeza absoluta do que eu estou falando. Havia nela uma certeza plena, uma entrega plena. O sofrimento não era mais aquilo que dominava a Keila. O que dominava ela era o propósito. Dias atrás fui fazer uma visita com o Rui, lá viajamos para visitar uma esposa de pastor. E o Rui falou assim: estou saindo dessa visita mais abençoado do que estou abençoando. Por quê? Porque quando você sabe o propósito de Deus para a tua vida, você não está muito preocupado com o propósito da doença para a tua vida, com o propósito das dores, com o propósito do desemprego. Você está preocupado simplesmente em viver o propósito completo de Deus na tua vida. Sofrimento é legal? Não é legal. É fácil? Não é fácil. Quando você está vivendo, dá vontade de sair correndo. Quando eu fiquei internado 8 dias lá, com uma pedra que não saía, uma cólica renal, que cada 2 horas tinha que tomar remédio, eu chorei igual nenê lá, porque dói mesmo, e aí o negócio é sofrido. Quando a gente está vivendo o sofrimento, mas nós podemos ser bênção mesmo no meio do sofrimento. Amém, irmãos? Amém mesmo? Começamos aí, quem sabe o pastor Israel vai aí continuar explicando para vocês sobre o sofrimento, mas desafio você a pesquisar sobre o assunto, que é um assunto maravilhoso, né? Maravilhoso. O sofrimento, ele é parte da vida, e quando nós conseguimos achar algumas respostas bíblicas para isso, nossos amigos que ainda não conhecem Jesus podem ter de nós algum alento para suas vidas.